Essa é a história da operação mais lucrativa do maior e mais bem-sucedido investidor individual da Bolsa Brasileira. Há pouco mais de 10 anos, ninguém queria as ações de uma empresa que vinha passando por um grande processo de reestruturação. Essa empresa era a Unipar, hoje líder na fabricação de cloro e soda e vice-líder em PVC em toda a América Latina. Há uma década, as ações da Unipar estavam jogadas às traças, porque os investidores estavam céticos em relação à reinvenção do seu modelo de negócios. A Unipar nasceu na década de 40 como uma refinaria e depois se concentrou em investimentos no setor petroquímico em São Paulo, no Polo Petroquímico de Camaçari e na Rio Polímeros. Em 2010, a empresa vendeu todas as suas participações nos negócios petroquímicos e decidiu se concentrar nos negócios de cloro, soda e PVC. Em 2011, a empresa deu um passo diferente em relação ao seu foco, comprando uma participação numa empresa que fabricava pás para torres de energia eólica. Nessa época, a Unipar tinha um lucro muito baixo. O que ela ganhava com cloro e soda era quase o mesmo tanto de dinheiro que ela perdia com as pás eólicas. As suas ações chegaram a ser negociadas por menos de R$2 e o valor de mercado de toda a companhia, em alguns momentos, chegou a cair abaixo de R$200 milhões. O mercado literalmente achava que a Unipar não tinha nenhum futuro e atribuiu uma alta probabilidade de a empresa quebrar. Os acionistas da Unipar que venderam suas ações naquela época estavam jogando fora seu investimento igualzinho um fumante dispensando uma bituca quando o cigarro acaba. Pois bem, foi nessa mesma época que meu pai, Luiz Barsi, decidiu que era hora de montar uma grande posição nessa empresa. Foram anos em que a maior parte do mercado desovava ações da Unipar a qualquer preço. Enquanto isso, o Barsi estava lá do outro lado, quietinho, comprando ações a R$2 ou R$3. Durante a maior parte do tempo, parecia que quem estava errado era o Barsi, já que a empresa não conseguia colher frutos da reestruturação em curso. Nessa época, ele comprou quase 20% da Unipar, pagando em média R$4 por ação. O Barsi gastou cerca de 80 milhões para ter essa posição, que se multiplicou por 23 vezes. Hoje, essas ações valem cerca de 1,85 bilhão. Isso sem contar uns 280 milhões que ele recebeu em dividendos da Unipar desde então. Somando dividendos e valorização, o Barsi já lucrou mais de 2 bilhões com essa posição. Não existe um único investidor minoritário na Bolsa Brasileira que tenha obtido um lucro tão alto investindo em uma única empresa. Talvez você esteja achando que ele deu sorte nessa operação. É possível que você ache que coisas assim aconteçam uma vez na vida e outra na morte. Mas a verdade é que em seus quase 60 anos de bolsa, o Barsi deu diversas grandes tacadas como essa. Não foram poucas as vezes que ele multiplicou seu capital com ações. Ele ganhou muito dinheiro com Klabin, CESP, Banco do Brasil, Nossa Caixa, Taesa. Você pode achar que ele é só o cara mais sortudo do mundo. Ou você pode achar que ele é como aquele deputado que ganhou 30 vezes na loteria. Mas a verdade é que o Barsi só conseguiu dar diversas grandes tacadas porque desenvolveu um método para investir em ações. E esse método funcionou na década de 60, funcionou durante a década de 70, 80, 90, funcionou nos anos 2000, funcionou na década passada e adivinhe só, segue funcionando nos dias atuais. Esse método consiste em identificar ações bastante descontadas na bolsa. Ele compara o valor que uma ação está sendo negociada no mercado com o valor intrínseco daquele negócio. Quando encontra uma ação em que acha que tudo de ruim já está precificado, ele não vacila. O Barsi vai lá e monta sua posição, independente do que o mercado esteja falando sobre a empresa. Ele vai recebendo os dividendos da sua carteira de ações e sempre que cai dinheiro na conta, ele vai comprando mais. Se a ação segue caindo para valores cada vez mais baixos e os fundamentos da empresa estão melhorando, ele comemora. Porque o mercado está dando a ele a oportunidade de acumular mais ações a um desconto ainda maior. Talvez você ache que o Barsi tem um dom divino, que ele nasceu especial ou que ele fez algo de uma forma que não pode ser ensinada e nem aprendida. Talvez você ache que ele é como o Messi ou o Cristiano Ronaldo jogando bola. Por mais que você treine como eles, nunca chegará nem perto de ser capaz de fazer o que eles fazem. Mas eu tenho uma ótima notícia para você que está vendo essa aula com um grande ceticismo. Há algo em comum entre Barsi, Warren Buffett, Charlie Munger, Benjamin Graham, Peter Lynch e Philip Fisher, e muitos outros dos maiores investidores de todos os tempos. Todos esses monstros da bolsa se especializaram em identificar distorções entre o preço das ações negociadas na bolsa e o valor dos seus negócios. Todos são craques numa técnica de investir em ações conhecida como Value Investing, ou em português, investimento em valor.
E nessa série de 4 vídeos sobre o método Barsi, a gente vai fazer um mergulho nessa ciência dos investimentos chamada Value Investing. Preste muita atenção nessa aula magna até o final, que você vai aprender muita coisa que vale dinheiro. Olá, nós somos o Fábio Baroni, a Luiz Barsi e o Felipe Ruiz, sócios fundadores do Ações Garantem o Futuro, ou AGF, uma empresa de educação financeira voltada a preparar investidores para vencer na Bolsa de Valores. Essa série de 4 aulas gratuitas chamada O Método Barsi é muito especial, porque pela primeira vez a gente vai lançar uma solução focada em formar profissionais de investimentos. Vai ser um MBA tão aprofundado que vai atender tanto quem quer construir patrimônio no mercado de ações, quanto quem quer trabalhar no mercado financeiro como analista de investimentos. Na aula de hoje, você vai entender um pouco mais como funciona o Value Investing e como Ben Graham, Warren Buffett e Louis Barsi, assim como muitos outros investidores, ganharam fortunas incontáveis comprando ações que valiam R$1, pagando apenas 50 centavos. Na segunda aula, que vai ser liberada nesta quarta-feira, o próprio Barsi vai estar aqui conosco e revelar em detalhes como funciona o método de investimentos que ele desenvolveu e que fez ele ganhar bilhões de reais na Bolsa de Valores. Na terceira aula, a gente vai conhecer o negócio da Unipar, essa companhia que deu tanta alegria ao Barsi, e entender como identificar esse tipo de oportunidade multiplicadora de capital. Nós vamos visitar uma das fábricas da empresa e conversar com seus executivos. Você vai poder acompanhar com a gente como funciona essa que é uma das etapas mais importantes para quem deseja analisar e investir em ações como um profissional. Já na quarta e última aula dessa série, que estará disponível na próxima segunda, a gente vai mostrar o caminho mais rápido e inteligente para você se tornar um analista de ações profissional. Porque na próxima semana a gente vai lançar um MBA focado em Value Investing, que vai contar com a participação do Louis Barsi e também de outros bilionários da Bolsa de Valores brasileira. Se você quer aprender a identificar ações negociadas a preços muito descontados, não faz sentido aprender com os mais bem-sucedidos? Porque essa é a proposta inédita que a gente vai te mostrar em detalhes na próxima semana. Esse MBA será tão completo que vai servir para quem quer aprender a construir patrimônio para viver só de renda dos seus investimentos, trabalhar no mercado financeiro como analista de investimentos, conseguir um emprego em corretoras, casas de research ou gestoras de fundos, abrir um clube de investimentos ou atuar como consultor independente, ou até mesmo trabalhar com alocação de recursos ou ajudando outras pessoas a investir melhor. E ainda hoje você vai poder ganhar uma bolsa de estudos integral para cursar esse MBA. Mas calma que em breve eu vou explicar como essa bolsa integral vai funcionar. Bom, primeiro a gente vai falar da aula de hoje, que é sobre Value Investing. Hoje você vai ver como funciona o método desenvolvido pelos maiores investidores do mundo para comprar ações que valem R$1, pagando só 50 centavos por elas. Todos os maiores investidores das bolsas mundiais, sem exceção nenhuma, usam esse método. O marco zero do Value Investing pode ser considerado a publicação do livro Security Analysis, pelo Benjamin Graham e pelo David Dodd, em 1934. Graham e Dodd eram 2 professores da Columbia University, em Nova York, até hoje considerada o quartel-general do Value Investing no mundo. No livro Security Analysis, pela primeira vez, um investidor bem-sucedido reuniu de forma sistemática o conjunto de regras que utilizava para escolher ações com grande potencial de valorização. Antes desse livro, via de regra, os investidores escolhiam ações principalmente por superstição, adivinhações e até rituais meio arcaicos. Não que não tenha gente que faça isso dessa forma medieval até hoje, mas depois de Security Analysis, o mercado acionário começou a entrar numa fase de uma maior profissionalização. Esse livro foi tão marcante para o Value Investing que no cinquentenário de sua publicação, em 1984, ninguém menos que Warren Buffett vai à Universidade de Columbia, onde ele mesmo tinha estudado com Graham, para fazer uma palestra que até hoje é muito lembrada. Essa palestra virou um paper chamado Os Superinvestidores de Graham e Doddsville. Graham e Doddsville era um lugar imaginário criado pela mente do Warren Buffett, que seria a terra natal de um conjunto de 9 investidores que vinham obtendo excelentes resultados no mercado nas últimas décadas. Esses 9 investidores tinham algo em comum. Todos eles haviam trabalhado na firma de investimentos do Graham, ou com Buffett. Nessa palestra, o Buffett fez a seguinte provocação:
Imagine que os 225 milhões de americanos, na época era a população dos Estados Unidos, participassem de uma competição nacional de cara ou coroa. Uma vez ao dia, cada americano ia disputar uma rodada de cara ou coroa com alguém. E quem ganhasse essa rodada seguiria na competição. Quem perdesse estaria fora. Depois de 20 rodadas, restariam apenas 215 pessoas na disputa. Conhecendo bem a natureza humana, disse Buffett, em pouco tempo esse grupo começaria a se vangloriar. Em coquetéis e festas, eles iriam confessar discretamente a pessoas interessantes do sexo oposto qual havia sido a técnica usada para vencer. Alguns escreveriam livros explicando a arte de apostar em arremessos de moedas e outros seriam convidados a dar palestra pelo país. Mas a verdade é que se 225 milhões de orangotangos tivessem participado da mesma disputa de cara ou coroa, 215 sortudos também teriam 20 vitórias seguidas. Porém, Buffett questiona, e se dentro desse grupo de 215 orangotangos vencedores, descobríssemos que 40 vêm de um zoológico especial localizado em Omaha, a cidade que abriga a sede da empresa do Buffett no Nebraska? Será que não valeria a pena conversar com o zelador desse zoológico para entender se os orangotangos de Omaha não teriam algum tipo especial, por exemplo, de alimentação ou ginástica? Haveria alguma razão secreta para uma cidade tão pequena concentrar tantos orangotangos vencedores? Buffett concluiu dizendo que no mundo dos investimentos existe sim um lugar onde há uma concentração atípica de vencedores. E a esse lugar ele deu o nome de Graham e Doddsville. Na palestra, Buffett mostrou em detalhes os resultados obtidos na bolsa por essas 9 pessoas que haviam trabalhado com Graham e com ele. O que essas 9 pessoas tinham em comum era seu patriarca intelectual, Benjamin Graham. Todos seguiam os ensinamentos do professor e procuravam discrepâncias entre o valor dos negócios e o preço de suas ações transacionadas no mercado. Em Security Analysis, Graham e Dodd defenderam que o mercado é racional durante boa parte do tempo, mas que em diversos momentos, em especial naqueles períodos de maior estresse ou grande euforia, o mercado esquece completamente a racionalidade e fecha transações por preços completamente absurdos quando comparados ao valor dos negócios. O mercado errava para cima nos momentos de euforia e para baixo nas correções. E esses erros da manada criavam oportunidades para quem soubesse a diferença entre preço e valor para se posicionar. Ao final de sua palestra, Buffett concluiu: grandes discrepâncias entre preço e valor sempre vão existir no mercado. E aqueles que entenderam o que Graham e Dodd tinham a dizer, certamente continuarão a prosperar. Em 1949, Graham publica um novo livro chamado O Investidor Inteligente, que mais tarde foi classificado por Buffett como de longe o melhor livro sobre investimentos já escrito. Sem Security Analysis, Graham detalhou o conjunto de regras técnicas que obedecia para selecionar ações e lançou as bases do Value Investing. Em Um Investidor Inteligente, ele se aprofundou sobre o arcabouço emocional do investidor de sucesso. Uma coisa que Graham estressou muito em seus livros é que quanto mais barato você paga por uma ação, menor será o seu risco. Ou no termo cunhado por Graham naquele momento, quanto menos você paga pelas ações, maior será sua margem de segurança no investimento. A função da margem de segurança é, em essência, tornar desnecessária uma estimativa precisa sobre o futuro de determinada companhia. Se a margem de segurança é grande, basta presumir que os lucros futuros não vão cair muito abaixo dos resultados do passado para que o investidor fique suficientemente protegido das oscilações do tempo. Para Graham, o mercado costumava dar ao investidor oportunidade para comprar ações com grande margem de segurança em 2 momentos. O primeiro, mais óbvio, era comprar ações em meio às crises, quando ninguém mais queria fazer isso. Já o segundo exigia um pouco mais de técnica. O investidor deveria ser capaz de identificar sempre que uma ação fica muito barata com base em números, raciocínio lógico e referência a experiências reais, e não só em achismos. Vamos começar pelas crises, porque esse é o jeito mais fácil de dar as grandes tacadas. Sempre que a bolsa cai 20%, 30% ou 40%, abre-se uma oportunidade ao investidor de longo prazo. Nessas correções, aqueles investidores que estão em busca de pequenos lucros de curto prazo somem da bolsa. E os preços voltam aos patamares racionais, ou até mesmo caem abaixo disso, justamente porque o comprador marginal, nesses momentos, é um investidor racional,
que sabe a importância de se pagar barato. Quando o único comprador que aparece é esse cara treinado e disciplinado a pagar barato, a gente vê gráficos como esse. Aqui você pode ver que nesse ano as ações brasileiras chegaram a ser negociadas por 5,3 vezes o lucro, menor patamar desse século. Na média, as maiores empresas brasileiras não ficaram tão baratas quanto elas estão agora, nem na crise da Argentina de 2001, no apagão, na primeira eleição do Lula, no mensalão, nem na crise do subprime, nem na crise da Grécia, nem no impeachment da Dilma, nem no Joesley Day e nem na primeira onda da Covid. Esse é um claro indicativo de que investir hoje na bolsa embute um baixo risco, porque historicamente, quando as ações ficam tão baratas, geralmente elas se recuperam no momento seguinte. Agora, você aluno desconfiado, deve estar pensando, mas por que existe esse tipo de oportunidade? Se é tão óbvio assim investir e ganhar dinheiro, por que as pessoas experientes e bem informadas não saem comprando tudo, levando a um ajuste nas cotações? Na verdade, grandes empresários e investidores estão sim comprando tudo o que eles podem. Já os pequenos investidores estão lá, entregando seu patrimônio na bacia das almas. Eu vou dar um exemplo bem atual. No ano passado, quando as ações estavam muito mais caras do que elas estão hoje, os fundos de ações brasileiros captaram nada menos que 6 bilhões de reais. Já agora, que tem muita ação a preço de banana na bolsa, o que aconteceu? Esses mesmos fundos já sofreram resgates de mais de 50 bilhões nesse ano. Ué, mas não é tão óbvio que é para comprar quando está barato e vender quando está caro? Por que tanta gente faz o contrário? A explicação é psicológica, química e biológica. Quando o mercado está subindo, geralmente sua recompensa será mais rápida. Seguindo uma tendência de alta, você tem boas chances de ter um ganho inicial mais rápido. E os humanos são animais que procuram padrões mesmo onde eles possam não existir. Após a ocorrência de um evento apenas 2 ou 3 vezes, regiões do nosso cérebro chamadas cingulado anterior e núcleos accumbens passam a nos dizer que aquilo ocorrerá novamente. A gente compra uma ação e ela sobe. A gente compra outra ação e ela sobe de novo. Na terceira vez, o nosso cérebro já está cheio de dopamina e a gente se convence que vai subir para sempre. A gente aumenta a nossa posição, vamos comprando para cima e plantamos as nossas próprias enrascadas futuras. Até que um dia a maré muda e as ações começam a cair. Você, investidor cheio de dopamina, vai achar que é mais um caiu, comprou. E inicialmente não vai ser capaz de enxergar que as condições mudaram. Mas vai seguir caindo, caindo, até que as perdas comecem a estimular sua amígdala, a parte do cérebro que processa o medo e a ansiedade. Você vai sentir medo quando suas ações estiverem derretendo. Você vai sentir aquela dor que vai ficando maior e maior à medida que as correções de preço se aprofundam. Os psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky, ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, demonstraram que perder $1.000 provoca um golpe emocional 2 vezes mais forte do que a alegria de ganhar $1.000. É isso mesmo. A maioria dos investidores não vai conseguir resistir à dor e vai jogar a toalha. Os comentários na mídia vão deixar tudo isso pior. Você vai ler nos sites especializados ou nas redes sociais que a bolsa despencou 5% num dia, com o pessimismo de investidores frente a uma onda de notícias negativas. Mas o que você deveria estar lendo na mídia é que as ações ficaram muito mais atraentes após a bolsa cair 5% num dia. Você também não vai ler que os analistas estão otimistas porque os preços podem ficar ainda mais atraentes nos próximos dias se a bolsa continuar caindo. Quando a bolsa passar por uma correção de 30% em algumas semanas, os repórteres já lerão as notícias financeiras com um tom de pesar. Já grandes investidores como Buffett ou Barsi não vão estar com cara de velório. Na verdade, eles vão estar eufóricos. Eles não planejam vender as ações num futuro próximo, pelo contrário. Então, essas quedas serão vistas por eles como oportunidades para comprar mais ações pagando mais barato. Enquanto a maior parte das pessoas só começa a perceber a bolsa como um mercado de risco após as fortes quedas, o Barsi sabe que a própria desvalorização das ações se encarregou de extirpar grande parte do risco daquele investimento. Durante as crises, o Barsi costuma se comparar ao jacaré, que para caçar fica imóvel, com a boca aberta. Quando o passarinho entra na sua boca para comer a comida que já está presa aos seus dentes, o jacaré faz a refeição. Quando o mercado começa a despencar, o Barsi fica ali, com a boca do jacaré aberta. E enquanto os demais começam a entrar em pânico, ele dá o bote. Ok, os maiores investidores de todos os tempos conseguem fazer isso. Mas talvez você esteja se perguntando, será que eu vou ter esse sangue frio para vencer o meu próprio cérebro? É difícil. O jornalista Jason Zweig do Wall Street Journal tem uma abordagem interessante sobre isso.
Ele diz que essa parte psicológica é tão difícil de ser controlada que antes de comprar ações, as pessoas deveriam redigir e assinar uma carta com força de contrato em que se declarariam investidores de longuíssimo prazo. Nessa carta, o investidor escreveria que sabe que se sentirá tentado a comprar ações quando o mercado estiver subindo e tentado a vender quando o mercado estiver caindo, mas que ele não vai deixar o senhor mercado tomar as decisões por ele. Ao invés disso, o investidor vai usar as fortes quedas a seu favor, aproveitando para aumentar a posição. O investidor declara ainda que planeja deixar o seu dinheiro aplicado pelos próximos 10 anos, a menos que haja algum tipo de emergência de saúde, perda de emprego ou algo assim. Boa dica essa do Zweig, não? Agora, você já aprendeu como vai tirar o máximo proveito das crises. Mas na maior parte do tempo o mercado não vai estar vivendo correções. Por isso, o Graham também propôs um conjunto de regras para o investidor seguir ao comprar ações em tempos tranquilos. Já já a gente vai explicá-las. Mas antes, queria deixar avisos muito importantes. O primeiro é que somente quem estiver cadastrado pode ganhar uma série de presentes ao longo desse nosso curso gratuito. Se você já está recebendo as nossas mensagens de WhatsApp sobre esse curso, significa que já está cadastrado e você não vai precisar mais fazer nada. Agora, se você chegou aqui pelo YouTube, pelo e-mail ou de outra forma, entre no nosso grupo VIP de WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo no YouTube ou no botão da página de transmissão da aula magna. Faça isso agora mesmo, porque o primeiro presente para quem estiver no WhatsApp é um PDF com um resumo dessa aula, que vai ser disponibilizado apenas aos cadastrados nos próximos dias. Outro benefício incrível e exclusivo para quem estiver no WhatsApp é ter o direito de cursar o nosso MBA em Value Investing com 20% de desconto. Hoje uma pessoa também vai ganhar uma bolsa integral para cursar o nosso MBA de graça. A gente criou uma hashtag que você vai ter que escrever no campo de comentários que está aqui embaixo do vídeo. A hashtag da aula de hoje é Value Investing. Deixe um comentário com a hashtag Value Investing e um pequeno texto explicando por que essa é a melhor técnica para ganhar dinheiro com investimentos em ações. O comentário mais criativo vai ser premiado com uma bolsa integral para cursar esse MBA que a gente vai lançar em alguns dias. Um exemplo de comentário, vamos dar um exemplo. Hashtag Value Investing. Quando o senhor mercado estiver vendendo ações a qualquer preço, aproveite para comprar R$1 pagando apenas 50 centavos. Fazendo algo tão simples, quando você se cadastrar e deixar um comentário com a hashtag Value Investing, você já terá a chance de ganhar sua bolsa de MBA. É sensacional, não é mesmo? Então pausa essa aula aqui, entra no nosso grupo VIP de WhatsApp e já deixa seu comentário. Bom, esses eram os avisos. Poucos minutos atrás, a gente disse que havia duas formas de comprar ações que valem R$1, pagando apenas 50 centavos. A primeira era nas grandes crises, como nesse momento atual que a gente está vivendo, em que a sua chance de fazer investimentos lucrativos na bolsa são muito maiores. A outra forma é encontrar ações na bolsa que, mesmo nos tempos de bonança, estão temporariamente sendo negociadas a preços descontados. Eu digo que isso não é tão fácil, porque até hoje pouca gente sabe o que fazer. Eu vou dar um exemplo. Quando você está comprando um imóvel, um bom corretor sabe mais ou menos qual que é o preço justo daquela propriedade. Ele trabalha uma carteira de imóveis que estão à venda na imobiliária e tem uma ideia de quanto o mercado topa pagar por cada um. Já o broker da corretora ou assessor de investimentos dificilmente tem essa noção de valor de uma ação. Esses profissionais com certeza sabem o preço que está sendo praticado no mercado naquele momento. Mas mesmo eles que trabalham com isso o dia inteiro, atendendo clientes, não sabem quando o preço se distanciou demais do valor. Vai caber ao próprio investidor a missão de identificar essa distorção. E o Graham tinha um método para fazer isso. Ele dizia que o investidor deveria adotar uma postura defensiva na bolsa de valores, sempre com o objetivo de evitar grandes perdas. O jeito de fazer isso seria seguir esses 8 conselhos. Anota aí. 1. Diversificação. Você vai errar, portanto, evite que seus erros destruam o seu portfólio, mas não exagere. Uma carteira com 10 a 30 ações seria o ideal. 2. Empresas bem protegidas e conservadoramente financiadas. Graham gostava muito de investir em monopólios naturais, como ferrovias, empresas que sempre têm demanda como concessionárias de energia elétrica e companhias que precisam realizar baixo investimento em ativos fixos, como bancos. 3. Além da qualidade do negócio, Graham também buscava administradores competentes e com boa conduta. Ele aconselhava a fugir de empresas em que a diretoria recebia salários muito altos, mas considerava que só executivos competentes não eram motivo para investir numa ação. Como já dizia Buffett, quando administradores com uma reputação brilhante se envolvem com um negócio com reputação ruim, é a reputação do negócio que permanece intacta. 4. Força financeira e estrutura de capital da empresa. A dívida está sob controle?
Para Graham, a dívida de longo prazo de uma empresa não deveria ser superior a 50% do capital social. 5. Histórico longo de pagamento de dividendos. Graham filtrava as empresas que pagaram dividendos em todos os últimos 10 anos e preferia companhias com dividendos crescentes no período. 6. Retorno em dividendos atraente. Se a ação paga só 1% em dividendos aos seus acionistas por ano, isso pode ser um sinal de que a ação está cara. 7. Múltiplo razoável. O investidor não deveria pagar mais de 25 vezes o lucro médio de uma empresa nos últimos 7 anos e não mais que 20 vezes o lucro médio nos últimos 12 meses. 8. Por último, Graham gostava de empresas que eram negociadas abaixo de seu valor patrimonial, ou seja, o valor de mercado da empresa era inferior ao dinheiro que foi investido pelos sócios no negócio. Ele desaconselhava o investimento quando o preço das ações era superior a 1,5 vezes o valor patrimonial. Esse modelo de investimentos desenvolvido pelo Graham influenciou muita gente boa do mercado acionário, como Buffett, Philip Fisher e Seth Klarman, e claro, o Louis Barsi. Mas cada um fez suas próprias adaptações ao value investing do Graham. O Philip Fisher, por exemplo, que é um cara que o Barsi se identifica muito, discorda parcialmente do Graham numa questão super importante. Graham defendeu enfaticamente que o investidor de sucesso deveria comprar ações baratas para vendê-las mais caras. Mas o livro Common Stocks and Uncommon Profits, que em português seria Ações Ordinárias e Lucros Extraordinários, Fisher defendeu que muitas vezes o melhor que o investidor teria a fazer é comprar ações de boas empresas a preços descontados, mas com a perspectiva de segurá-las para sempre. A melhor maneira de garantir sólidos retornos é achar as companhias vencedoras, ou aquelas fadadas ao sucesso, e manter suas ações no longo prazo, ao menos 10 anos ou até mais que isso. Se você fizer o seu trabalho corretamente e comprar ações de empresas que vão crescer por décadas adiante, a hora certa de vender quase sempre é nunca, a não ser que a companhia comece a perder suas vantagens competitivas. O Philip Fisher diz que é lógico que se existisse um investidor capaz de comprar ações sempre no fundo do poço e vendê-las sempre no topo histórico, esse cara teria uma performance superior à de quem segura ações por 30 anos. O problema é que nenhum ser humano possui essa habilidade de acertar topos e fundos com consistência. Outro discípulo que com o tempo foi fazendo adaptações à filosofia de investimentos do Graham foi o próprio Warren Buffett. No início de sua carreira, Buffett foi aluno de Graham e depois trabalhou com ele. Os dois faziam as coisas do mesmo jeito. Como Graham era muito focado em preço, ele acabava comprando as ações com os menores múltiplos da bolsa. Ele mesmo chamava essas ações de cigar butts, ou bitucas de cigarro, porque eram as ações que o mercado inteiro estava jogando fora a qualquer preço. O Buffett seguiu muito essa linha durante suas décadas iniciais como investidor. Mas depois que ele se tornou um homem rico, gerindo muitos milhões de dólares, uma coisa importante mudou em seu jeito de investir. Ao invés de preferir as ações com os menores múltiplos da bolsa, ele começou a procurar preços descontados entre os melhores negócios dos Estados Unidos. Ele entendeu que por trás de ações negociadas a múltiplos muito baixos, geralmente há negócios ruins que podem continuar baratos para sempre. E o Buffett começa a dar preferência a investir nas empresas que mais criam valor. Essa mudança do Buffett ocorre logo depois que ele se aproxima de Charlie Munger, que até hoje é seu parceiro inseparável dos investimentos. Munger convence Buffett de que se ele quer investir em determinados negócios por décadas ou às vezes até para sempre, é preciso escolher quem vai seguir crescendo. Porque o Munger sempre diz que o dinheiro grande não está na compra e na venda, mas sim na espera. Ao se debruçarem sobre as empresas que devem seguir crescendo por anos ou décadas, Munger e Buffett popularizaram um conceito até hoje bastante difundido, que é o dos moats. Na tradução literal, moat é o fosso que ajudava a proteger um castelo. Mas na linguagem dos negócios, moat é o escudo competitivo de uma empresa que vai impedir que seus rivais comecem a tomar o seu mercado. Na teoria econômica, uma empresa que possui hoje uma vantagem competitiva que lhe permite ter margens muito altas, com o tempo perderá espaço para os rivais. Isso porque se uma companhia tem uma margem líquida de 30%, muitos empresários também vão querer uma margem igual. Eles vão investir o seu capital no mesmo setor para construir rivais dessa empresa. E no longo prazo haverá tantos rivais que a margem líquida de todos, inevitavelmente, vai cair para um número mais normalizado, algo como 15%, por exemplo. O que Buffett e Munger passaram a procurar eram negócios tão especiais que seriam capazes de continuar crescendo e reajustando preços mesmo com a chegada da concorrência. Alguns moats que eles identificaram. Uma marca forte que é quase sinônimo do produto que vendem.
A Coca-Cola e a Gillette são dois investimentos históricos de Buffett que entraram na carteira por sua força de marca. Vantagem de escala. Se uma empresa é muito maior e mais eficiente que seus competidores, dificilmente ela vai deixar de ganhar mercado, mesmo que aumentem os preços. Durante muito tempo, esse foi o caso da Ambev no Brasil, até que a Heineken quebrou esse padrão e se tornou um incômodo. Custos de troca. Existem alguns fornecedores que são muito difíceis de serem substituídos. Por exemplo, se uma empresa usa o software de gestão da SAP, mudar para outro software implica em um custo de milhões de dólares em licenças e milhares de horas perdidas em treinamento dos funcionários. Então, a SAP conseguiu reajustar preços por muitos anos sem perder mercado. Efeitos de rede. Os clientes da Apple já estão acostumados a deixar sua vida armazenada no iCloud, usam iTunes, possuem smartphone, tablet e laptop da empresa. O cliente dificilmente sai do ecossistema da Apple, mesmo com os seguidos reajustes nos preços dos aparelhos. Legal essa sacada do Buffett e do Munger de investir em empresas feitas para durar, não é mesmo? Agora, o que tudo isso tem a ver com o método Barsi, que é o tema dessa aula magna gratuita? Bom, o Barsi bebe na fonte dos maiores gurus do Value Investing. No método que ele desenvolveu tem um pouco do Graham, um pouco do Fisher e um pouco do Buffett. Do Graham, ele pega principalmente a importância de pagar barato por ações e o gosto por dividendos. Esse negócio de dividendos colou tanto na imagem do Barsi que muita gente acha que ele só olha para isso na hora de comprar ações de uma boa empresa. Na verdade, ele está em busca de excelentes negócios, com uma excelente administração, em que se vislumbra a perenidade do ativo e que também possui um retorno em dividendos interessante. Por vários motivos. O primeiro deles é que, ao valorizar empresas que pagam bons dividendos, o investidor já vai deixar de priorizar vários investimentos especulativos. Por exemplo, ouro, dólar e Bitcoin são considerados investimentos, mas não geram um fluxo de caixa, não te pagam dividendos. Na concepção do Barsi, esses são ativos com características mais especulativas. Não que você não possa ganhar dinheiro com isso, mas como não existem os dividendos, você só vai ganhar dinheiro se conseguir vender esse ativo a um preço superior àquele que você pagou. E muitas vezes isso acaba descambando na teoria do tolo maior. Ou seja, o investidor topa comprar um ativo, mesmo pagando caro, porque ele acha que sempre vai existir um tolo maior que vai pagar mais caro ainda. Isso é legal enquanto funciona, até o dia que para de funcionar e você descobre que o tolo maior foi você. Essa mesma lógica do ouro, do dólar ou do Bitcoin também vale para empresas em que você paga 500 vezes ou até 1000 vezes o lucro por suas ações. Numa empresa assim, os dividendos são irrisórios. E a empresa está precificada à perfeição. Isso é, qualquer resultado trimestral um pouquinho mais fraco já pode provocar um terremoto. Por isso, geralmente, o Barsi não compra empresas com múltiplos muito elevados. Ele também gosta de dividendos, porque eles geram fluxos de caixa que permitem que ele siga comprando mais e mais ações todos os meses. É aquela lógica da galinha e dos ovos. Sua carteira de ações é a galinha, e ela bota ovos todos os meses, que são os dividendos. Você pode usar os dividendos que recebe para comprar as coisas que quiser, sem precisar matar a galinha. Ou você pode usar os ovos para comprar mais galinhas e ir aumentando a sua granja. O Barsi tem a filosofia de acumular. Ele não tem uma meta de possuir uma fortuna de 5 bilhões de reais ou 10 bilhões de reais. Ele sempre pensa nos dividendos que recebe como uma forma de comprar 5 milhões de ações de uma empresa ou 10 milhões de ações de outra empresa, por exemplo. E os dividendos permitem que ele esteja sempre injetando dinheiro novo na compra de mais ações para sua carteira. Porque o valor dessas ações você não controla. O que você controla é o tamanho da posição em número de ações. É nisso que o Barsi se concentra. Outra vantagem dos dividendos é que eles são um percentual do fluxo de caixa gerado pela companhia. E o fluxo de caixa acaba revelando melhor do que o EBITDA ou lucro líquido o que está acontecendo numa empresa. O problema desses dois números é que eles podem ser razoavelmente manipulados na hora que uma companhia apresenta seu balanço. Diversas empresas divulgam balanços classificando muitos itens como não recorrentes ou extraordinários, e a partir disso informam um EBITDA ajustado ou um lucro líquido ajustado. Em seguida, essas empresas dão grande destaque a esses números ajustados nos seus releases de resultados. Já vimos várias empresas divulgarem lucros pro forma como se não tivessem pago dividendos, não tivessem feito um investimento ruim
ou não tivessem tendo, por exemplo, que arcar com impostos. É como se a empresa estivesse dizendo algo assim: se não tivesse ocorrido nada de ruim, esse balanço não teria sido a porcaria que foi. E pior, muitas vezes o bônus dos executivos vai ser pago justamente com base nesses números ajustados. Um balanço todo torto, produzido pela diretoria, serve para justificar uma remuneração maior à diretoria pelos maus serviços prestados. Como disse o músico Bo Diddley, você pode ser roubado mais facilmente por uma pessoa que usa uma caneta do que por uma pessoa que porta uma arma. Já o fluxo de caixa livre e os dividendos raramente são manipuláveis. Geralmente, quando uma empresa distribui dividendos, é porque ela gerou riqueza e realmente sobrou dinheiro no caixa. Por último, o Barsi também gosta de dividendos gordos porque eles são um indicativo de que você pode estar pagando barato por uma ação. Por exemplo, imaginemos uma empresa que distribui todo o seu lucro em dividendos e a sua ação garante ao investidor um retorno de 20% ao ano em dividendos. Ora, se a empresa lucra 20% do seu valor de mercado a cada ano, significa que ela negocia a 5 vezes lucro na bolsa. Não necessariamente já dá para cravar que esse vai ser um ótimo investimento. Agora, é inegável que uma ação que negocia a 5 vezes lucro e paga 20% de retorno em dividendos está barata quando comparada à média do mercado. Talvez haja um bom motivo para a empresa estar tão barata. É preciso estudar o caso. Mas para o Barsi, esse cenário é melhor que quando você investe em uma empresa que paga, por exemplo, 1% ao ano em dividendos. Não necessariamente esse é um mau investimento. Inclusive, existem ações que renderam excelentes lucros aos seus investidores e que nunca pagaram dividendos, como por exemplo a Amazon. Mas dividendo muito baixo ou inexistente é um investimento de caráter muito mais especulativo. Você só vai ganhar dinheiro se houver a valorização do ativo. E como o Barsi não gosta do risco de perder dinheiro, ele geralmente deixa para outras pessoas esse tipo de investimento com caráter mais especulativo. Bom, os dividendos são um pilar importante do método Barsi, que veio do Graham. Já uma perna que veio do Philip Fisher foi a filosofia de segurar ações por longos períodos de tempo. As pessoas em geral decidem botar o lucro no bolso quando uma ação em que investem já valorizou, por exemplo, 50% ou 100%. Já o Barsi acha que se você está associado a um projeto empresarial de sucesso, não existe motivo nenhum para se desfazer do investimento simplesmente porque a ação se valorizou. Ele tem diversas ações há várias décadas na carteira. Um exemplo é a Klabin, que já se valorizou mais de 10.000% nas mãos do Barsi e ele nem pensa em vender. Inclusive, esses dias aconteceu algo engraçado sobre essa mania do Barsi de quase nunca vender. O BTG anunciou a compra da massa falida do Banco Econômico, que tinha quebrado lá em 1995. O Barsi tinha ações do Econômico em 95 e não vendeu nem mesmo depois da falência da instituição. As ações estavam lá esquecidas em algum lugar e o próprio Barsi achava que elas não valiam mais nada. Mas agora, com essa venda do Banco Econômico, ele vai simplesmente receber 50 milhões de reais do BTG. Imagina só. Agora, aqui tem um ponto muito importante. Para comprar ações com o objetivo de nunca mais vendê-las, você não pode comprar qualquer coisa. Você tem que tomar cuidado com o que você compra. O Barsi não costuma falar de moats, como Buffett, por exemplo, mas ele fala muito no conceito da perenidade. Se você planeja comprar uma ação para segurar por décadas, deve ser um negócio que não deve sucumbir à competição, nem quebrar nos próximos anos. É por isso que o Barsi gosta tanto daqueles setores que aqui no AGF a gente chama de BEST. BEST em inglês quer dizer melhor, mas BEST, aqui nesse nosso caso, também é um acrônimo. O B são os bancos, o E, energia, o S, saneamento e seguros, e o T, telecom. Para o Barsi, as empresas desses setores têm essa capacidade de sobreviver mesmo nos piores ciclos econômicos, governos e crises de mercado. Os bancos são tão perenes que os maiores deles são tidos como too big to fail, ou seja, grandes demais para quebrar. Energia, saneamento e telecom são setores com a demanda bastante inelástica. Você provavelmente não vai desligar a luz da sua casa, parar de usar água ou cortar o celular e a internet, nem mesmo se você perder o seu emprego. E as seguradoras são aquelas empresas que não apenas não fazem pesados investimentos em ativos fixos. Elas são companhias que recebem antes de prestar o serviço. Elas ficam sentadas numa montanha de caixa, os prêmios dos seguros, e só precisam controlar a sinistralidade e administrar bem esse dinheiro dos prêmios. BEST são 5 setores que aqui no AGF a gente chama de a prova de balas.
Outra vantagem de focar mais nesses setores é que você não vai prestar muita atenção a outros setores que podem te render muitos problemas. Quem segue o método BEST não vai olhar muito para o varejo, por exemplo. E olha só quanta varejista gigante brasileira já quebrou. Mapping, Mesbla, Arapuã, Ricardo Eletro, Casa e Vídeo, etc. Inclusive, nesse exato momento, muita gente já questiona a viabilidade financeira da Via, por exemplo. Outro setor que você vai ficar de fora é a aviação. Olha quantas companhias aéreas quebraram no Brasil. VASP, Varig, Transbrasil, Avianca, Itapemirim, a lista não acaba. Incorporação de imóveis é outro setor pródigo em falências. Se na década de 90 a quebra da Incol traumatizou muitos mutuários que ficaram sem receber seus apartamentos, na década passada vimos o pedido de recuperação judicial da PDG, que ali no auge do bull market de 2007 chegou a ser a maior incorporadora brasileira. Bom, hoje a gente deu uma pincelada no método Barsi. A gente viu que o velhinho gosta mesmo é de dividendos, margem de segurança e comprar para segurar para sempre ações de setores perenes. Não vamos aqui entrar em muitos detalhes hoje, porque na próxima aula a gente vai ter o próprio Barsi contando o que ele faz e o que ele não faz na Bolsa de Valores. Na última parte da aula de hoje, a gente gostaria de mostrar que o método Barsi serve tanto para quem quer construir patrimônio investindo em ações, quanto para quem deseja trabalhar no mercado financeiro como analista de investimentos. O analista é o profissional responsável por encontrar na bolsa os investimentos com maior potencial de valorização. O trabalho para analisar ações costuma ser o mesmo, seja para gerir a carteira própria, seja para selecionar ações para os clientes de um fundo, ou de uma casa de research, ou até mesmo de uma corretora. Mas também há algumas diferenças importantes. O analista profissional de investimentos geralmente vai se dedicar em tempo integral à sua atividade. Já o investidor pessoa física tem um outro emprego e fará isso nas horas vagas. Ao contrário do investidor, o analista vai ter uma remuneração adicional por seu trabalho que vai além dos ganhos obtidos na bolsa. E aqui vale a pena a gente entrar em alguns detalhes, porque as remunerações são realmente atrativas. A gente vai usar os números do Guia Salarial 2022 da consultoria de recrutamento Robert Half. Essa pesquisa mostra que a maioria dos analistas de ações brasileiros que trabalham em corretoras, casas de research ou gestoras de fundos ganha algo entre R$ 14.550 e R$ 22.200. Esse valor considera apenas o salário fixo e ainda não inclui os bônus, que no mercado financeiro costumam ser bastante agressivos. Mas caso o analista se destaque e seja promovido a diretor de análise, seu salário vai variar de R$ 27.100 a R$ 41.400. Já o gestor de portfólio numa asset ganha entre R$ 23.600 e R$ 36.050, ainda de acordo com a Robert Half. Vale lembrar que além dos bônus que não estão nesse cálculo da Robert Half, outra importante fonte de renda dos analistas pode vir de dividendos, porque esses profissionais, quando se destacam na empresa onde trabalham, costumam virar sócios na companhia. Na XP ou no BTG, o head de análise e os principais analistas são sócios da empresa. Na Empíricos, na Nord ou na Spit, os principais analistas são sócios do negócio. E em fundos como a Dynamo, a Atmos, Esquadra, IP e tantos outros, os principais analistas também possuem participação no negócio. Nessas gestoras, nos anos em que os fundos obtêm rendimento muito acima do benchmark, os cotistas pagam taxas elevadas de performance. Em português, claro, gestoras grandes recebem dezenas de milhões de reais em taxas de performance nos anos bons. E depois, boa parte desse dinheiro é distribuído para os analistas na forma de dividendos. Em anos bons, é bem comum que mesmo analistas com menos de 5 anos de experiência recebam bônus milionários. Então, acredite, você vai ser muito bem remunerado caso se torne um analista muito bem sucedido. Outros atrativos da profissão são: você vai trabalhar no mercado financeiro cercado de muita gente inteligente e construirá um networking de altíssimo nível, tendo acesso a diretores de empresas listadas na bolsa. Você trabalha em empresas muito rentáveis, que por isso mesmo oferecem muitas oportunidades de crescimento a seus funcionários. Você tem um trabalho intelectualmente desafiador, em que não vai faltar motivo para chegar ao escritório motivado. Você não precisa ter feito uma faculdade específica para ingressar nessa profissão. Todo o conhecimento técnico necessário pode ser aprendido ao longo de um MBA. E talvez o mais importante de tudo, você tem um propósito. Um analista de investimentos que faz seu trabalho bem feito ajuda os seus clientes a construir patrimônio. A multiplicação do capital vai possibilitar que os clientes possam realizar mais rápido seus sonhos, como um imóvel próprio, mandar o filho estudar nos Estados Unidos, garantir uma aposentadoria confortável
ou o que for do desejo do cliente. Você contribui para a realização desses sonhos. Talvez você esteja se perguntando, mas há espaço para que novos analistas de ações possam trabalhar no mercado financeiro? Há muito espaço, porque tem pouca gente boa fazendo isso direito no Brasil. Poucas pessoas ficaram muito ricas ou até bilionárias investindo na Bolsa do Brasil. Poucas gestoras de fundos de ações batem com consistência o Ibovespa. E poucas casas de análise divulgam relatórios que realmente agreguem valor a seus clientes. Como já dizia Philip Fisher, o mercado de ações está repleto de indivíduos que sabem o preço de tudo e o valor de nada. Se você aprender a técnica mais efetiva para encontrar o valor intrínseco nas empresas negociadas na bolsa, conseguir um bom emprego e ganhar dinheiro nunca mais serão problemas para você. E a boa notícia é que pela primeira vez vai ser lançado um curso de MBA no Brasil totalmente focado em formar analistas de investimentos e que vai contar com a participação não só do Barsi, como também de outros grandes bilionários investidores da Bolsa de Valores brasileira. Se você quer aprender a fazer isso direito, não seria importante aprender com os mais bem-sucedidos? A gente vai detalhar essa proposta nas próximas aulas. Se você quer aprender o método Barsi para selecionar investimentos como um profissional, não perca a chance de ver esse curso completo. Nessa quarta-feira vai ser liberada a segunda aula com o Barsi, onde ele vai explicar o seu método em muito mais detalhes. Vai ser imperdível. Não esqueça de se cadastrar no grupo VIP do WhatsApp ou de colocar aqui embaixo seu comentário com a hashtag ValueInvesting, explicando por que essa é a melhor técnica para ganhar dinheiro com ações. A resposta mais criativa vai ganhar uma bolsa de estudos integral para cursar de graça o MBA em Value Investing, que a gente vai lançar na próxima semana. E também, entre agora mesmo no nosso grupo VIP de WhatsApp. Quem se cadastrar vai ganhar 20% de desconto no MBA e também vai receber um resumo dessa aula de hoje em PDF. Então, faça o seu cadastro e deixe seu comentário agora mesmo. A gente se vê na próxima aula.